Vou trazendo aqui neste áudio um complemento às obsessões complexas. Estou trazendo uma situação interessante de um relato numa live de Alberto Cabral sobre perseguição espiritual. Esse relato vai de encontro com algumas situações que já vivenciamos nos trabalhos apométricos, de obsessores, principalmente aqueles familiares, retornarem várias vezes após serem encaminhados. Nós chegamos à conclusão do seguinte: os obsessores, eles assumem arquétipos que vão de encontro com a frequência que a vítima vibra. Por exemplo, se você teve um obsessor que foi sua vítima em uma linha de tempo em que você o matou, ele volta querendo vingança. Você vai num trabalho de apometria, encaminha essa consciência, libera ele desse bolsão de memória traumático. Ok. Acontece que um tempo depois, você volta com os mesmos sintomas, com o mesmo tipo de assédio, um obsessor querendo vingança, pois você o matou. É a mesma consciência? Provavelmente não, porque alguma outra consciência com os mesmos traumas da primeira assume o arquétipo e é atraído pela frequência que você vibra ainda no seu inconsciente, daquela situação, daquela memória não tratada, não curada. Então, os obsessores não são atraídos pela assinatura energética da pessoa, porque essa assinatura muda. Você desencarna, você muda a tua consciência, você vive várias linhas de tempo e sua assinatura, a sua frequência em que você vibra, vai mudando. Então, você, por exemplo, que se curou de um trauma nessa linha de tempo atual, vai ter uma assinatura diferente daquela pessoa que tinha aquele trauma antes. Então, a nossa assinatura energética muda com o tempo e ficamos fora da frequência desse tipo de consciência que nos assediava antigamente. Os obsessores, então, vão ser atraídos pela energia, pelos pensamentos e sentimentos que se assemelham com a situação em que eles vivem. Então, a perseguição, o assédio espiritual nem sempre é o que parece. Como na vida física, a gente atrai as pessoas que reverberam com o nosso inconsciente, do outro lado também acontece. Então, a gente traz situações, pessoas, obsessores para a nossa vida que vão trazer de volta os nossos dramas existenciais, vivendo assim um eterno teatro, onde mudam os atores. Então, não adianta nada um trabalho apométrico, um trabalho espiritual, se a pessoa não muda o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, se a pessoa não trata suas feridas, suas memórias, não trata o seu inconsciente. O trabalho é importante, pois ele dá aquele frescor para a pessoa poder buscar a sua terapia, buscar o seu trabalho inconsciente, buscar o seu equilíbrio em pensamentos e sentimentos e, consequentemente, sua energia, mudando assim a frequência em que vibra.